Nós aprendemos com a vida e com o vivenciar do ser humano que tudo tem prazo de validade. E eu pergunto para você, qual é a validade da sua culpa? E o que é culpa? Culpa é um sentimento de arrependimento ou remorso por ato cometido. Mas quanto tempo dura a sua culpa? Quando se fala de culpa, precisa se falar imediatamente de perdão. Mas às vezes nós nos sentimos tão culpados que nós pedimos perdão, que nós nos arrependemos, mas a culpa fica instalada no nosso coração. A culpa também precisa ter um prazo de validade e esse prazo tem que ser curtíssimo, porque o perdão, ele absorve você de toda a culpa. Viva sem culpa. Eu sou o pastor Jonatas Faustino em mais um Momento da Fé. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Está no ar o Jornal Gazeta Norte Mineira, trazendo notícias, prestação de serviço e muita informação. Agricultores familiares denunciam abusos em multas ambientais no norte de Minas. O Arlen é produtor de leite no assentamento do INCRA, em Juvenília, no norte de Minas. Numa área de 46 metros quadrados, cria 15 cabeças de gado. Tudo ia bem até que o Arlen recebeu pelo correio uma multa por desmatamento no valor de R$300 mil. Ele conta que não tem como pagar e ainda teve o nome incluído no cadastro de inadimplentes. Meu nome está sujo, não tem acesso a projeto, não tem acesso a nada. Para mim comprar alguma coisa eu tenho que ter o dinheirinho, chegar lá e pagar à vista. Que todo lugar que eu chegava, que puxa o CPF está sujo. Isso é humilhante, muita humilhação que eles estão fazendo. Nilde planta feijão e mandioca e cria 30 cabeças de gado numa área de 60 hectares situada em Juvenília. A multa para o terreno dela, também por desmatamento, foi de R$9 milhões. Como nos outros casos de multas, parte do terreno foi interditada pelos fiscais. Eles querem que a gente refloresta tudo. E a gente não tem condições de reflorestar, porque para reflorestar 60 hectares, área que não foi nem nós que desmatamos. A situação nossa é essa, difícil por causa disso, porque quem a gente vai lá de quê? É de criar uma criação, um gadinho para estar sobrevivendo. Chega, coloca uma multa dessa nas pessoas aí e complica a vida de todo mundo. As multas elevadas cobradas dos agricultores familiares e dos produtores rurais do norte de Minas levaram a Assembleia Legislativa a promover uma audiência pública na cidade de Montalvânia, situada na divisa com a Bahia, a 782 quilômetros de Belo Horizonte. Agricultores de vários municípios participaram da reunião. Eles se disseram temerosos com a atuação dos fiscais e indignados com os valores das multas, que em muitos casos chegam a superar os preços dos terrenos. Cerca de 500 pessoas participaram da audiência pública. Um vídeo mostrou o cotidiano dos produtores rurais da região. O trabalho em meio a temperaturas que alcançam facilmente 35 graus centígrados. Nos discursos, o receio de que as pesadas multas inviabilizem a economia local. Da maneira que vai, a tendência é só o nosso município ir à falência. Os produtores reclamaram que as multas partem dos fiscais do Instituto Estadual de Florestas, o IEF, e da Polícia Militar de Meio Ambiente. Os recursos interpostos pelos agricultores costumam ficar sem respostas. Os participantes da audiência pública pediram mudanças na legislação ambiental e a renegociação das multas. Esses produtores estão travados e não conseguem trabalhar porque estão assim, sem poder fazer praticamente nada.
E é isso que nós queremos. Nós queremos uma solução, uma mudança nessa legislação, para que nós podemos produzir e trabalhar mais e desenvolver mais o nosso município. Os deputados que participaram da audiência pública repudiaram a atitude do governo estadual de não mandar representantes. Apesar dos convites feitos à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ao IEF e à Polícia Militar. Os órgãos ambientais não participarem deste momento é um lamento profundo para que a gente tenha sensibilidade para a gente fazer as alterações na legislação daquilo que a gente precisa mudar em Minas Gerais. Os deputados defendem uma grande coalizão para atuar na renegociação dos débitos dos agricultores assentados e dos pequenos produtores rurais. Nós criarmos o COMPOR, a Câmara de Composição Judicial, para poder tramitar junto ao Judiciário, ao Ministério Público, ao Governo do Estado, o encerramento dessas multas, porque elas foram providas de forma equivocada. Muitas áreas, inclusive, são áreas produtivas, áreas que são priorizadas pelo INCRA ou pelos produtores para a produção e foram concedidas multas. A outra proposta é a discussão novamente na Assembleia dessa audiência para trazer todo o corpo de produtores do Estado. A bandeira verde continua valendo no mês de abril. Isso significa que não haverá reajuste na tarifa de energia elétrica durante as próximas semanas. O consumidor não vai pagar cobrança extra sobre a conta de luz no mês de abril. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde para este mês para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, o SIM. A conta de luz está sem essas taxas desde dezembro. Segundo a ANEEL, na ocasião, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia, com os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis satisfatórios. Criadas em 2025 pela ANEEL, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o SIM gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e também nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta em instantes. Na Quality, sua segurança e tranquilidade estão sempre em primeiro lugar. Quality, serviços terceirizados com dinamismo e eficiência, soluções altamente personalizadas, porteiros, vigias e serviços de limpeza e conservação, segurança desarmada em eventos, zeladoria de condomínios e recepcionistas. Investimos em estrutura e tecnologia com constante preparo dos colaboradores. Terceirize a mão de obra que você precisa e fique tranquilo. 104,9 FM, Rádio Gazeta. Músicas sobre fé, amor e prosperidade espiritual que vão acalentar o seu coração. Venha conectar-se com Deus na Rádio Gazeta 104,9 FM e também no site gazetanm.com.br. A vida é feita de fases, e em cada uma delas, cuidar de quem somos e de quem amamos faz toda a diferença. Cuidar vai além de um serviço, é estar presente em cada detalhe, oferecendo o que você e sua família precisam para viver com saúde, tranquilidade e bem-estar. Reunimos em um só lugar: clínica médica, clínica odontológica, clínica de fisioterapia, laboratório próprio e assistência pós-vida. Aqui, sua família é mais do que cliente, é parte da nossa história. E nós somos muito mais do que você imagina. Grupo Avelar, cuidando de você em todas as fases da vida. É vergonha de conversar, é vergonha de comer. Eu não saía para lugar nenhum, na casa dos meus filhos eu não ia mais. É um negócio chato. Em 3 dias eu consegui comer. É só minha mulher que não acredita da loucura. Mas em 3 dias, falei 3 dias. Ela tá vendo a diferença em casa agora. Que a alimentação mudou, a minha maneira de comer mudou. Você consegue abrir a boca. Você consegue falar sem ter vergonha. Eu venho aqui na Oral Sim, com toda certeza. Venham, não vão se arrepender.
Tempo. Mais de 39 mil agricultores familiares de Minas Gerais, de 188 municípios do semiárido mineiro, já estão aptos a receber o pagamento do programa Garantia Safra, referente à safra de 2023-2024. O Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que tem como objetivo garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de municípios sistematicamente sujeitos à perda de safra por estiagem ou excesso hídrico. Mais de 39 mil deles, de 108 municípios do semiárido mineiro, já estão aptos para receber esse pagamento, que é referente à safra 23-24. O benefício será pago em parcela única de R$ 1.200, num total de recursos de cerca de R$ 48 milhões. Além de garantir segurança alimentar para as famílias, os recursos também impulsionam a economia local, movimentando o comércio. Nos últimos anos, temos superado o número de municípios e agricultores que participam desse importante programa. No último ano, o governo de Minas repassou mais de 5,7 milhões de reais ao Fundo Garantia Safra, um aporte que ampliou em 11% o número de produtores beneficiados, chegando a aproximadamente 40 mil. O Garantia Safra tem como objetivo garantir condições mínimas de sobrevivência para os agricultores familiares dos municípios prioritariamente pertencentes à área de abrangência da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e que sofreram perdas da safra por razões de excesso hídrico ou de estiagem. Dessa maneira, o benefício é uma forma de diminuir os impactos financeiros, causados durante esse período de plantio e um complemento de renda para esses agricultores familiares. Para acessar esse seguro, os municípios aderidos precisam comprovar perdas de igual ou superior a 50% das lavouras de arroz, feijão, milho, algodão ou mandioca. O agricultor familiar ainda precisa possuir ativa a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Receber até um salário e meio mínimos e plantar entre 0,5 e 6 hectares. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o requerimento sobre segurança de barragens. O pedido exige providência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente sobre a simulação de emergência em barragens. A semana nas comissões temáticas da Assembleia teve diversos requerimentos aprovados. Eles são instrumentos do Legislativo para que os parlamentares cumpram o papel fiscalizador do Parlamento. Por meio deles, deputadas e deputados podem cobrar providências e informações do poder público, além de pedir audiências públicas para debater assuntos de interesse do cidadão. A simulação de emergência de barragens em Santa Bárbara e Barão de Cocais, sem a participação da Defesa Civil, motivou um pedido de providências à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Comissão de Segurança Pública pede a apuração da SEMAD a respeito da conduta da mineradora AngloGold Ashanti. O tema também apareceu na Comissão de Meio Ambiente. Parlamentares pretendem visitar a Serra do Rola Moça para ver de perto a exploração minerária no local. Ainda foram aprovados pedidos de audiência pública para discutir o assunto em cidades como Diamantina, Ouro Preto, Congonhas, Santa Bárbara, Itabira e Bom Jesus do Amparo. Os impactos da atividade têm sido alvo do trabalho de parlamentares, como na reunião que aconteceu em Conceição do Mato Dentro. Tudo isso precisa ser debatido à luz dos atingidos, dos seus direitos, da sua vida, porque a gente não pode ver aqui a destruição da vida das pessoas, das comunidades, da água, por um empreendimento que é um minerário que é um dos maiores do Brasil. Já a alta no preço dos alimentos e o impacto para a população vão ser debatidos pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. A gente precisa trazer para dentro da Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, essa discussão sobre a alta de preço dos alimentos, como as inflações estão impactando na vida das pessoas, como a alta dos combustíveis, como que a gente tem visto esse cenário econômico dentro da Casa dos Consumidores mineiros e mineiras. Voltamos em instantes. A
A vida é feita de fases, e em cada uma delas, cuidar de quem somos e de quem amamos faz toda a diferença. Cuidar vai além de um serviço, é estar presente em cada detalhe, oferecendo o que você e sua família precisam para viver com saúde, tranquilidade e bem-estar. Reunimos em um só lugar clínica médica, clínica odontológica, clínica de fisioterapia, laboratório próprio e assistência pós-vida. Aqui, sua família é mais do que cliente, é parte da nossa história. E nós somos muito mais do que você imagina. Grupo Avelar, cuidando de você em todas as fases da vida. O tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia, de olho na sua segurança. Monitoramento 24 horas, residencial e comercial. Equipamentos para segurança. Câmeras, vídeo porteiro, alarmes. Profissionais treinados. Nós cuidamos melhor da sua segurança. Vigilar Alarmes. 3222-6578. Janaúba é destino certo para quem quer descansar, pescar e curtir em família. No sítio Estância Paraíso, vocês vão viver momentos especiais em um cenário inesquecível. Amplo espaço, interno e externo, arborizado e com magnífica vista para o pôr do sol. Estância Paraíso, na barragem Bico da Pedra. Entre em contato 38 98401 7670. Esquecer é normal, mas quando essa falha na memória é sinal de Alzheimer? A doença começa a apresentar os sintomas 20 anos antes de ser diagnosticada. Veja agora o depoimento de quem convive com essa doença que atinge mais da metade dos brasileiros que têm demência. O olhar fica assustador. O olhar muda. Quando o olhar muda, começou a ladeira. Ele começou a fazer a mesma pergunta várias vezes. E aquilo me irritava. Ele falou assim, o que é cheque? Quando ele falou o que é cheque, eu gelei. Minhas filhas falaram, mãe, isso está parecendo Alzheimer. E eu, mas o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar. O Alzheimer compreende um grupo de doenças neurológicas que nós chamamos de demências não reversíveis. Depósito de proteína estragada que se acumula no cérebro, que não apenas se manifesta com perda de memória, mas com perda de linguagem e nas fases bem iniciais com esses sintomas neuropsicológicos. Aumento de sono durante o dia, a depressão, agitação e alterações de apetite. São os 4 fatores que mudam antes do início das perdas de memória. Isso é claro nessa imagem. Aqui nós temos um paciente normal e aqui a evolução da doença de Alzheimer. No começo, essa estrutura aqui é o hipocampo, normal, e aqui a gente tem o ventrículo e a fissura em cima dele, tudo normal. Com o passar do tempo da doença de Alzheimer, essa estrutura ela vai diminuindo de volume bastante, então o hipocampo ele atrofia, diminui de volume, e as estruturas ao redor que são preenchidas por líquor, elas dilatam. Então é isso que a gente vê, diminuição do hipocampo e aumento das estruturas que estão ao redor e que são preenchidas por líquor. Isso é que a gente chama de atrofia. Quando a gente vê na imagem, normalmente o quadro clínico já está bastante avançado. Os sintomas oscilam muito. Então, um dia ele está estranho, aí mas você fala assim, no outro dia ele está normal, eu falo assim, ontem ele deve ter tido um dia ruim, aquelas coisas. Eu comecei a me esquecer de coisas pequenas como palavras e nomes. Eu me perdi de verdade correndo. Eu vou pedir pra você guardar um nome e um endereço e depois eu vou perguntar sobre isso de novo, tá bom? Tá bom. Aí ela falou. Aí ela continuou conversando comigo 1 minuto e depois ela falou, Sr. Rubens, quais são as palavras que eu falei? Droga, eu esqueci. Que palavra? Eu falei, pai, o senhor tá bem? Ele virou pra ela e falou assim,
Não sei, parece que eu tô ficando bobo. E eu calculava a ponte para levantar 30 toneladas e agora eu pareço um bobo. É normal esquecer. Criança esquece, adolescente esquece, jovem. São pequenos esquecimentos, são absolutamente normais no dia a dia. Algumas pessoas têm mais, são aqueles indivíduos chamados de desligados, né, que esquecem tudo. Mas sempre foram assim, né? O Alzheimer já é uma coisa mais grave, é um fato mais nítido e muito mais marcante do que o esquecimento. Mais da metade das demências. Em geral, ela começa a partir dos 65 anos e vai crescendo à medida que a pessoa envelhece, até mais ou menos 80, 85 anos. A partir daí ela começa a cair. É mais ou menos como se fosse assim: quem vai ter a doença tem até essa idade. Se não tem, é porque não vai ter mesmo. E eu tenho mal de Alzheimer. Precoce. Isso não faz sentido. Você tem certeza? Não existe mais dúvida. Ela tem a doença, sim. Mas na idade dela... Isso é raro, mas já foi confirmado. Existe Alzheimer precoce principalmente como uma forma familiar da doença. Ela é muito ruim, porque ela começa mais cedo. Ela pode pegar a pessoa numa fase produtiva ainda, por exemplo, a partir dos 50 anos. Agora, essa forma familiar é bem rara. Ela responde aí por uns 5% do total das pessoas com doença de Alzheimer. Tudo que trabalhei tanto para conseguir, agora tudo isso está se apagando. Mas isso não é quem nós somos. Essa é a nossa doença. No próximo bloco, empresas de vistoria veicular cobram mudanças na forma de atuação. A gente conversar, com vergonha de comer. Eu não saía para lugar nenhum, na casa dos meus filhos eu não ia mais. É um negócio chato. Em 3 dias eu consegui comer. É só minha mulher que não acredita da loucura. Mas em 3 dias, falei 3 dias. Ela tá vendo a diferença em casa agora. Que a alimentação mudou, a minha maneira de comer mudou. Você consegue abrir a boca, você consegue falar sem ter vergonha. Eu venho aqui na Oral Sim, com toda certeza. Venham, não vão se arrepender. Colégio Adventista de Montes Claros, da educação infantil ao ensino médio, estrutura moderna e um material pedagógico de excelência, educação sólida e baseada em valores. Matrículas abertas para 2025, últimas vagas. Educação Adventista, muito além do ensino. Representantes de empresas de vistoria veicular participaram de uma audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eles pediram mudança na forma de autuação. 200 pessoas ocuparam diversos espaços do parlamento para acompanhar o debate. São donos ou funcionários de empresas credenciadas de vistoria veicular que apresentaram ao governo uma série de demandas em relação ao serviço. A partir de uma lei de 2023, a iniciativa privada passou a fazer o trabalho que antes era executado pelo Detran, de verificar as condições de conservação e manutenção dos veículos. Hoje, em Minas Gerais, são 1.623 empresas, distribuídas em 440 cidades. O problema é que muita gente abriu o negócio e não há demanda, e os empresários reclamam dos prejuízos acumulados. De acordo com um levantamento realizado pela União Mineira de Vistoria e Perícia Veicular, 93,4% das empresas estão no prejuízo. Em fevereiro deste ano, mais de 1.000 amargaram perdas que variam entre 5 e 20 mil reais. Apenas 107 tiveram um lucro médio de R$ 2.700. Por isso, os representantes do setor apresentaram ao governo os seguintes pedidos: reajuste do preço dos serviços, suspensão imediata de novos credenciamentos de empresas, diminuição da burocracia para o trabalho e apuração de denúncias de que algumas empresas atuam como laranjas de grandes grupos econômicos de outros estados. Eu acho que a gente tem que entender e amadurecer o que está acontecendo. Já passou um ano, então a gente tem mais maturidade, a gente já viu que existe capacidade. Os pontos que a gente pode discutir em conjunto e analisar com calma, por quê? O serviço melhor e mais próximo do cidadão está acontecendo. A venda de Tadalafila tem aumentado significativamente no Brasil.
De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares, em 2024 o medicamento foi o quinto mais comercializado no país. O uso indiscriminado tem preocupado os especialistas. A tadalafila é uma substância que virou febre nas academias. Sem indicação médica, atletas e frequentadores têm usado o remédio sem orientação e a partir de dicas de amigos ou pela influência da internet. Este profissional de educação física diz que a prática é mais comum entre os jovens. Ele explica que não é possível identificar quem usa a substância, mas confirma que o efeito é temporário e que a prática não é bem vista entre os profissionais de educação física. Hoje em dia é vendido normalmente nas farmácias, né? Eu acho que deveria ser vendido com a prescrição médica nas farmácias, entendeu? Porque qualquer pessoa pode chegar na farmácia hoje em dia e pedir o medicamento e comprar, entendeu? Então, as pessoas estão tomando sem saber do risco que pode estar correndo na vida futuramente. Este personal trainer também é contra a tadalafila, mas ele já soube de casos de uso indiscriminado e prescrição feita de maneira irresponsável. Aconteceu com um amigo meu que é farmacêutico, um médico pediatra fez a indicação para ele fazer o uso do tadalafila, né? O médico faz o uso, falando para ele que haveria melhoras durante o treino, de rendimento, né? Questão de resultados rápidos. E o meu amigo ficou assustado e eu fiz um post no Instagram, que eu sou contra, né? E o meu amigo comentou e entrou dentro do assunto e eu fiquei abismado porque um médico da saúde, que não era a especialidade dele, indicando para um farmacêutico fazer o uso, né? Então isso me deixou assim assustado. A tadalafila é uma substância que tem um uso muito específico. Ela se tornou muito popular entre os jovens e adolescentes porque ela causa um efeito dilatador e dá a impressão de que a musculatura está mais desenvolvida. No entanto, já se considerou que ela traz muitos prejuízos à saúde. Ainda assim, nos últimos 5 anos, a utilização dessa substância triplicou. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares, em 2020 foram adquiridas mais de 478 mil caixas de tadalafila. Este número passou para mais de 559 mil caixas no ano seguinte, subindo para mais de 690 mil em 2022, 981 mil caixas em 2023... e chegando a perto de 1.461.000 caixas comercializadas no estado em 2024. A diretora da Sociedade Brasileira de Cardiologia explica que o uso da tadalafila é bem específico, sendo indicado como vasodilatador para o pulmão e para o tratamento da disfunção erétil. Por provocar uma baixa na pressão arterial, existem riscos reais para quem não precisa do medicamento. Além disso, o efeito que os jovens esperam não é comprovado. Essa história do uso da tadalafila veio de estudos que mostraram que o óxido nítrico pode melhorar o desempenho esportivo. E o óxido nítrico é um vasodilatador. Então as pessoas extrapolaram isso e começaram a usar a tadalafila, mas nenhum estudo, não há comprovação científica que mostre que a tadalafila melhora o desempenho esportivo em qualquer circunstância. O governo de Minas Gerais, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas, o DER, publicou o edital de licitação para a construção de uma ponte sobre o rio São Francisco entre as cidades de Manga e Matias Cardoso. Matias Cardoso guarda a igreja mais antiga de Minas Gerais. Foi por ali que chegaram as primeiras pessoas que conheceram a Minas que a gente conhece hoje. Apesar disso, Matias Cardoso e Manga, os dois lados opostos do Rio São Francisco, continuam desligados fisicamente até hoje. Até hoje é de barco, como fizeram há mais de 300 anos atrás, que se atravessa de um lado para outro ali. E milhares de pessoas fazem essa travessia por balsa todos os dias, como por exemplo os trabalhadores que saem de Manga para trabalhar no Projeto Jaíba todos os dias. Nós estamos encerrando essa fase da vida do Norte Mineiro.
Nós colocamos no acordo da Vale a construção da ponte Manga Matias Cardoso como uma obrigação. O projeto foi feito e agora nós estamos publicando o edital de realização das obras. E como essa é a maior contratação feita no segundo mandato do governador Romeu Zema, uma obra de mais de 250 milhões de reais, é também a primeira vez que nós vamos estar utilizando a cláusula de retomada de obra, prevista na atual lei de licitações e que prevê uma modalidade de seguro, em que se por qualquer motivo a obra for abandonada ou paralisada ao longo do processo, a obra é retomada por outra empresa contratada diretamente pela seguradora. A gente afasta aquele risco que nós tivemos, por exemplo, na Ponte de São Francisco, um pouquinho para baixo ali, em que por mais de um ano a obra foi paralisada, agora já está retomada, está tudo certo, mas a gente sabe o susto que nós passamos. Então, esse risco não existe na contratação Manga Matias Cardoso e a gente passa a integrar definitivamente, finalmente, depois de mais de 300 anos de atraso, Manga a Matias Cardoso, ligando o estado como um todo para que todos sejam mineiros por inteiro. Participe da nossa programação através do WhatsApp 998-957165 e acesse o nosso site www.gazetanm.com.br. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação. Fique agora com Ronda Gerais com Rafael Bicalho. E às 19 horas temos um encontro marcado no De Olho na Cidade. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.